Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes, sabe? Recentes do Supremo Tribunal Federal. Saíram no informativo 1120. Isso aí. E este é o nosso primeiro bloco de análise desse informativo. Vamos tentar conectar os pontos, né? Entender como o STF está definindo limites, responsabilidades. Exato. Temas bem atuais. Temos 3 julgados na pauta hoje. Primeiro, uma ação direta de inconstitucionalidade lá da Paraíba, a ADI 7.458. Coisa sobre barreiras regionais. Uhum. Depois a gente vai um pouco mais fundo em 2 recursos extraordinários, com repercussão geral, hein? O RE 107542, de Pernambuco, esse virou o tema 995, sobre imprensa. Bem relevante esse. E o RE 1317982, do Espírito Santo. É o tema 1170, que trata de juros contra o governo. Nesses 2 últimos a gente vai detalhar um pouquinho mais. Combinado. Então vamos lá. Começando pela ADI da Paraíba, a 7.458. Essa ação, ela questionava uma lei estadual. É bem específica, né? Isso. Criava um bônus, 10% na nota de concursos para a área de segurança pública. Polícia Civil, Militar, Penal, Bombeiros. Mas só pra quem nasceu e morava lá na Paraíba? Exatamente. Só para quem nasceu e residia no estado. Parecia assim, uma tentativa de valorizar o pessoal local, né? Faz sentido pensar assim. Mas e aí? Como é que o STF viu isso? Olha, o plenário derrubou a lei. Foi unânime. Consideraram inconstitucional mesmo. E por quê? Qual foi o argumento principal? A base da decisão é que essa bonificação fere princípios que são, assim, cruciais da Constituição. Primeiro, a isonomia, né? Aquela igualdade para todo mundo, do artigo 5º. Certo. E também a impessoalidade, que tem que guiar a administração pública, tá lá no artigo 37. Sem contar que a Constituição proíbe, né, expressamente criar distinção entre brasileiros por causa da origem. Ah, sim. Artigo 19, inciso 3 e o terceiro, inciso 4º. Isso. Então, esse critério, ser natural e residente, o STF viu como desproporcional. Não tinha uma ligação direta, razoável com as exigências do cargo, sabe? Entendi. A regra é o acesso amplo, então. Exatamente. A regra geral é a ampla acessibilidade aos cargos públicos. Então, o recado do STF é bem claro, né? Concurso público tem esse caráter nacional, a origem não pode ser critério para dar vantagem. Perfeito. Fecha a porta para esse tipo de regionalismo que poderia até fragmentar o acesso ao serviço público no país. Garante mais igualdade na competição. Certo. Bom, falando em limites, direitos fundamentais, vamos para um tema que sempre gera debate. Liberdade de imprensa versus responsabilidade. Esse é quente. O recurso extraordinário 1.075.412, o tema 995. O caso concreto foi uma empresa jornalística condenada, danos morais, porque publicou uma entrevista e o entrevistado fez acusações criminais falsas contra outra pessoa. Como o STF equilibrou essa balança? É um equilíbrio super delicado. O STF fixou a tese de repercussão geral, a do tema 995, né? E afirmou 2 coisas principais. Primeiro, a Constituição protege sim a liberdade de imprensa, sem censura prévia. Ok. Mas essa liberdade não é um cheque em branco. Ela vem com responsabilidade. Então é possível sim ter análise e responsabilização depois da publicação. Responsabilização como? Pode incluir remoção de conteúdo, indenização, isso se a informação for comprovadamente falsa, injuriosa, difamatória, sabe, e violar a dignidade da pessoa, a honra, a imagem. Tá. Mas e no caso específico da entrevista? O veículo só reproduziu o que o entrevistado disse, não? Aí que está o pulo do gato. O ponto crucial da tese é a condição para responsabilizar a empresa, nesse caso de entrevista com acusação falsa. Qual condição? Só acontece se 2 coisas estiverem presentes. Primeiro, na época da publicação já tinha que ter indícios concretos de que aquela acusação era falsa. Indícios concretos. E segundo, e isso é muito importante, o veículo de comunicação falhou no dever de cuidado dele. Falhou como?
Não checou nada? Exato, ou não fez uma verificação mínima, ou não deu espaço para a versão do acusado, agiu com uma negligência, assim, notória, sabe? Tem que ter essa combinação. Entendi. Então não é automático. Só porque a acusação era falsa, não quer dizer que o jornal já é culpado pela fala do entrevistado. Precisa dessa combinação, indício de falsidade mais a falha do veículo. Perfeito. E no caso que o STF julgou, eles viram essa falha. Viram, nesse caso específico, a condenação foi mantida, porque se entendeu que a empresa não tomou as cautelas necessárias, mesmo tendo sinais de alerta ali. Entendi. Isso reforça muito, né? Que o jornalismo tem um dever de diligência, tem que ter cuidado, especialmente quando está veiculando acusação grave, que pode acabar com a reputação de alguém. Não dá para ser só um transmissor passivo nessas horas. Faz todo sentido. Super relevante mesmo. Bom, mudando um pouco o foco, saindo da imprensa e indo para as responsabilidades financeiras do Estado. Vamos para o tema 1170. Ok. Recurso extraordinário 1.317.982. A briga era: qual taxa de juros de mora usar nas condenações da Fazenda Pública? Dívidas não tributárias, importante dizer. E a complicação? E se uma decisão judicial antiga, já transitada em julgado, tinha fixado outra taxa? Essa questão é bem técnica, mas afeta muita gente. A tese que o STF fixou, a do tema 1170, diz o seguinte: tem que aplicar o índice de juros lá do artigo 1º-F da Lei 949497, na redação que foi dada pela Lei 11.960 de 2009, que, na prática, são os juros da caderneta de poupança. Tá, os juros da poupança. Mas e a questão da decisão antiga? Aí que está o ponto crucial que gerou mais discussão. Essa taxa da poupança se aplica imediatamente a partir da vigência da lei nova, da Lei 11.960, mesmo que a decisão judicial anterior, aquela definitiva, tenha previsto algo diferente para os juros futuros. Peraí, mas aplicar uma lei nova sobre uma decisão antiga, que já tinha transitado em julgado, isso não mexe com a coisa julgada? Com aquela decisão que não cabia mais recurso? Essa foi a grande dúvida, né? Mas o STF também, por unanimidade, entendeu que não ofende a coisa julgada. E qual a justificativa para isso? A justificativa principal é que os juros de mora são o que a gente chama de obrigação de trato sucessivo. Trato sucessivo. Isso. Eles vencem e se renovam todo mês, sabe? Periodicamente. Então, a lei nova, que altera a taxa de juros, ela vai regular os fatos futuros, ou seja, os juros que vão vencer dali para frente. Ah, entendi. A lei nova pega os juros que ainda vão vencer. Exatamente. Aplica aquele princípio tempus regit actum. O tempo rege o ato. A lei do momento rege os fatos daquele momento. Isso não altera o valor principal da condenação, que já estava definido. Faz sentido. E essa interpretação, na verdade, já estava alinhada com o que o STF decidiu antes no tema 810. Lá já tinham validado esse índice da poupança para dívidas não tributárias. Então, foi uma confirmação dessa linha. Certo. Então, resumindo a prática, para todas as dívidas não tributárias do governo que estão sendo pagas em execução, os juros de mora seguem a taxa da poupança desde que a Lei 11.960 entrou em vigor. Não importa o que a sentença original falou sobre os juros que venceriam depois da lei. É isso. Simplifica bastante o cálculo daqui para frente, né? Unifica a taxa. Com certeza. Bom, então, recapitulando o que a gente viu nesse bloco, o STF barrou o clubismo regional em concursos públicos, né? Na ADI 7.458. Isso. Estabeleceu critérios bem claros para quando a imprensa pode ser responsabilizada ao divulgar acusações feitas por terceiros, no tema 995. O dever de cuidado. Exato, e confirmou a aplicação imediata da taxa de juros da poupança para as dívidas não tributárias da Fazenda Pública, no tema 1170, sem ferir a coisa julgada. Exatamente. 3 temas bem importantes decididos. Sem dúvida. E fica uma reflexão, né? Principalmente a partir desse tema 995 da imprensa. Nessa velocidade maluca de informação que a gente vive hoje, redes sociais, tudo instantâneo. Nem me fale. Como é que as empresas de mídia, e talvez até nós mesmos como indivíduos, né? Como equilibrar essa urgência de informar, que existe, com a prudência, com a cautela que é essencial para não sair por aí espalhando coisa falsa ou destruindo a honra de alguém?
Onde que está exatamente o limite desse dever de verificar antes de publicar, antes de compartilhar? Nossa, excelente ponto para a gente pensar. Um desafio constante, né? Com certeza. Bom, agradecemos demais pela audiência aqui no Júris 360 Lab. Foi ótimo destrinchar esses pontos. Eu que agradeço. E a nossa análise do informativo 1120 do STF não para por aqui. A gente continua. Nos veremos no próximo bloco. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta. A gente continua aqui nossa análise do informativo 1120 do STF. Hoje, vamos mergulhar nos últimos julgados, 3 decisões tributárias bem importantes que fecharam o informativo. Isso mesmo. Vamos falar da Zona Franca de Manaus, de novo, e também daquela discussão sobre sanções na indústria de cigarros. Exato. A ideia é, assim, descompactar mesmo o que o STF decidiu nesses casos. São temas que mexem com muita coisa, né? Com certeza. Mexem com a ordem econômica, com o pacto federativo. A Zona Franca, por exemplo, é um caso clássico de regime tributário especial. Entender os limites é fundamental. E a questão das sanções também, né? Até onde o fisco pode ir sem, sei lá, passar do ponto. Exatamente. Sem ferir direitos fundamentais, como a livre iniciativa. Bom, vamos começar então pela Zona Franca, a ADI 4832. Essa ação foi contra umas leis lá do Amazonas, certo? Isso. Leis que criaram incentivos de ICMS. Tinha o tal crédito-estímulo, um corredor de importação. Só que o problema foi, fizeram isso sem o aval do CONFAS, né? Sem aquele convênio prévio. Exato. E a regra geral tá lá na Constituição, é clara. Precisa de convênio do CONFAS para dar benefício de ICMS. Isso para evitar a tal guerra fiscal, né? Sim, a famosa guerra fiscal. Mas a Zona Franca não tem uma regra diferente? Uma exceção? Tem sim. Tanto no ADCT, artigo 40, quanto na Lei Complementar 2475. Essas normas dispensam o convênio. Mas, Ah, tem um mais. qual foi a interpretação do STF aí? O STF disse, olha, essa dispensa de convênio vale sim, mas é bem restrita. Vale só para incentivos dados a indústrias e mais, indústrias que estejam fisicamente dentro da área da Zona Franca. Entendi. Quer dizer, não pode sair dando incentivo para todo mundo no estado ou para empresa comercial com base na secessão. Isso. Como os benefícios do Amazonas ou valiam para o estado todo ou eram para empresas comerciais, o STF falou inconstitucional. Foi uma sinalização forte, né? Tipo, a exceção das FM existe, mas não é um cheque em branco. Entendido. E aí na sequência veio a ADPF 1004, que parece ser o outro lado dessa história, vindo de São Paulo, né? Perfeito, é a outra ponta. O fisco de São Paulo estava glosando, quer dizer, não aceitando os créditos de ICMS de mercadorias que vinham da Zona Franca. E a alegação era justamente que os incentivos lá do Amazonas eram inválidos por falta de convênio. Exatamente. Usaram o mesmo argumento, mas de forma invertida. Só que aí o STF foi coerente. E disse o quê? Disse que, para a indústria localizada na ZFM, o incentivo é válido sim, por causa daquela exceção da Lei Complementar 24. E essa mesma lei proíbe que outros estados, tipo São Paulo nesse caso, anulem esses benefícios. Ah, então São Paulo não podia simplesmente recusar o crédito. Não podia. O STF considerou essa glosa inconstitucional. Viola o regime da Zona Franca, que tem aquele objetivo de desenvolvimento regional, né? Já tinha até precedente sobre isso. Faz sentido. Uma decisão amarra a outra. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda em tributário, ADI 3.952, indústria de cigarros. Uma questão bem sensível. Muito sensível. A discussão era sobre cancelar o registro especial de fabricante se a empresa não pagasse tributo, fosse principal ou acessório. E a dúvida era, isso é uma forma de forçar o pagamento? Aquela tal sanção política que o STF geralmente não aceita? Essa é a linha tênue. O STF deu uma interpretação conforme a Constituição. Disse que o cancelamento pode ser constitucional, sim, mas não é para qualquer coisa. Tem condições, então. Muitas, é uma medida excepcional. Só cabe se a inadimplência for assim sistemática, deliberada e que causa um desequilíbrio sério na concorrência. Não é só para cobrar uma dívida. Quer dizer, a empresa que sonega muito de propósito para ter vantagens sobre as outras, aí poderia. Exato. Nesse caso, não seria uma sanção política, mas uma forma de proteger a concorrência leal.
mas tem que ter análise da relevância da dívida, devido processo legal para apurar o débito e também para aplicar o cancelamento. E teve um ponto importante sobre o recurso, né? Fundamental. O STF garantiu que o recurso administrativo contra a decisão de cancelar o registro tem efeito suspensivo, mesmo que a lei não fosse tão clara. Ou seja, a empresa continua operando até o fim do julgamento do recurso. Isso dá uma segurança jurídica maior, né? Garante a defesa sem fechar a empresa antes da hora. Exatamente. É uma busca por equilíbrio entre o poder de fiscalizar e punir do Estado e o direito da empresa de operar e se defender. Bom, para a gente recapitular então, vimos o STF delimitando bem a exceção da Zona Franca, só para a indústria lá dentro. Fora disso, regra geral precisa do CONFAS. Isso, e vimos também que um Estado não pode anular o benefício válido concedido pela ZFM. E no caso dos cigarros, o cancelamento do registro é possível, mas só em casos graves, como ferramenta anticoncorrência desleal e sempre com direito de defesa e efeito suspensivo no recurso. Perfeito. É um equilíbrio delicado que o STF tenta construir. E essas decisões todas deixam a gente pensando, né? Como equilibrar esses regimes especiais, como a ZFM, com a isonomia entre os estados e as empresas? É a grande questão. E também qual o limite, né? O limite entre uma fiscalização que é dura, mas legítima, e uma sanção que acaba sendo desproporcional, que praticamente inviabilizam o negócio. Perguntas complexas, sem dúvida, e que vão continuar aparecendo. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa análise do informativo 1120. Foi uma conversa muito produtiva. Com certeza. Agradecemos demais a companhia de todos aqui no Juris 360 Lab. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like. Isso ajuda muito a gente a continuar. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais.